Olá, querido. Olha nós aqui de novo, mais uma vez, gravando mais um vídeo para injetar ânimo em você, tá? Se você chegou até aqui esse vídeo, né? Talvez um ou dois ou poucos aí que surgem que vão assistir esse vídeo não entenda do que eu tô falando, mas a grande maioria sabe do que eu tô falando, tá? Então o que acontece? Tem muitas pessoas que não entendem, têm dificuldade, né? Não entendem um pouco do cenário político que a gente estamos vivendo, mas eu creio que há uma grande porcentagem de pessoas que sabe que é um ser humano politizado, sabe o que a gente estamos enfrentando, sabe que todo o mal que está acontecendo na humanidade, tudo isso é uma troca, né? Um sufocamento do sistema globalista querendo dominar o mundo. Então, muita gente acredita que isso é intervenção de Deus. Não, isso não é intervenção de Deus, isso é jogada política, tá? Existe alguém por trás de todas essas matanças, toda essa pandemia, tá? Toda essa correria, esse sofrimento, tá bom? Então existe alguém por trás se satisfazendo disso, mas ainda existe um Deus nos céus que peleja pela humanidade, e ele está vendo, ouviu o clamor de um povo gemendo e está entrando com providência, e o milagre está acontecendo. Então esse vídeo é um vídeo motivacional para você dentro desse contexto político Brasil, Estados Unidos, Brasil e mundo, tá bom? Roda a vinheta e a gente já volta nessa bagaça. Queridão, eu quero começar esse vídeo com você citando uma passagem bíblica para que isso sirva, para que isso alimente a sua fé. Preste atenção. Existe um personagem bíblico de nome Gideão, tá? Gideão estava enfrentando uma das grandes batalhas da sua vida, tá? Deus escolheu ele e deu uma missão. Eu quero que você destrua aquela nação que vem contra você. Eu quero agora que você conte quantos homens você tem ao seu lado. Gideão começou a contar. Acabou de contar. Quantos tem, Gideão? 32 mil homens. Ótimo. Tudo bem. Gideão, esse é o total que você tem? É. Agora você fez a sua somatória, né? Agora eu vou fazer a minha separação, a minha divisão aqui, tá? Desses 32 mil, eu vou escolher os que vão lutar e os que vão ser rejeitados, tá bom? Tudo bem, senhor? Aí Deus cria as diretrizes para Gideão fazer a seleção. E Gideão começa. Tira. E a quantidade dos que iam sendo retirados ia aumentando e diminuindo a quantidade dos que iam à guerra. Aí quando Gideão separou 31.700, Deus disse: Gideão, para, tá bom. Aí Gideão olha, sobrou 300 e 31 mil foi rejeitado. Eu acredito, tá conjecturando com você, que deve ter passado na mente de Gideão: rapaz, é muito pouco homem. Deus disse: Gideão, é com esses poucos que eu vou te dar vitória. Porque a vitória desses poucos vai servir de exemplo para muitos. Para quê? Para que o mundo inteiro, para que as nações entendam. Deus não queria aqueles 300, Deus não dependia daqueles 300. Se ele quisesse matar, destruir aquele exército inimigo, ele teria destruído 100 os 300. Ele quis usar os 300 como exemplo. E trazendo esse exemplo de lá para os dias de hoje, né? É justamente mais ou menos isso que está acontecendo no nosso mundo, no nosso Brasil versus os Estados Unidos e os países aliados, tá? Os países democráticos, né? Então o que acontece? Eu classifico o americano republicano Donald Trump como um Gideão, tá? O mundo inteiro estão somando força, acreditando nas trevas e dando a vitória para as trevas e dando a derrota para a luz. Mas eu
que confiam em Deus. Acredito que você também acredita que quem está com Deus está com a maioria. Então esse vídeo hoje é motivador para você, tá? Então se você já tinha esperança de que Deus ia dar vitória, usa esse exemplo aqui como base. Deus não depende de ninguém para ser Deus. Agora tem um ponto positivo que muita gente talvez não está percebendo. Gente, só consegue modificar aquilo que se identifica. O mal estava camuflado no mundo inteiro. O mal entrou nas faculdades, no Brasil, nas universidades, nas escolas públicas, privadas, silenciosamente, e ninguém estava percebendo o que ele estava fazendo. Tá? Tudo bem. Com os Estados Unidos foi do mesmo jeito. Toda essa guerra que a gente está vivendo, tá? Isso tem um início, tem um ponto de partida. É o ponto de partida ideológico. E essas ideologias nascem aonde? Dentro das escolas, das universidades, das faculdades, desses territórios, dessas nações. Então, a militância, as trincheiras, né, foi criada, fortalecida dentro das universidades. Então, o que acontece? Estavam camuflados, mas era necessário acontecer tudo isso para que o mal fosse manifestado, tá? Você só consegue identificar uma doença em você quando você sente dor. O mundo inteiro está sentindo uma dor ferrenha. Muita gente morreu, muitas vão morrer. Aqui no Brasil, por exemplo, mais de 1 milhão de empresas já morreram, tá? No Brasil, já mais de 1 milhão de empresas. Acabou. Tá? Tudo bem. É uma grande tragédia? É. Mas eu acredito que nós vamos ter um grande Brasil pela frente para viver. Uma grande nação para viver. Mas para isso, a dor tinha que se manifestar. O câncer chamado comunismo tinha que se manifestar, tá? Então o mundo inteiro agora sabe, quer dizer, se antes uma pequena partícula da humanidade sabia o que era comunismo, agora é que as pessoas sabem quem eles são, porque muitas pessoas despertaram. A consciência despertou. Muita gente que era ignorante, não comentava sobre política, agora estão comentando, estão se atualizando, estão entendendo um pouco do que é política. Então, talvez seja você, tá? Então, era necessário que essa dor viesse, esse câncer surgisse, para depois ser curado e o grande dia do testemunho do milagre acontecer. Então, prepare, tá? O seu culto de ação de graça, a sua queimação de fogo, tá? Porque os Estados Unidos, a barreira, a muralha não vai cair. A única muralha que existe nos Estados Unidos contra a única barreira, a única muralha que existe para o comunismo tomar conta do mundo é os Estados Unidos. Ele quebrou aquela muralha, meu irmão, acabou. Mas Deus não vai dar esse gostinho para ele, porque eu acredito que não foi à toa que Deus colocou o Donald Trump como representante daquele povo, justamente agora nessa época. Não foi à toa. Não foi à toa que Jair Bolsonaro ganhou a eleição aqui no Brasil. Não foi à toa, tá? Então o que acontece? Existia uma classe de cidadão de bem. Muita gente, às vezes, muitos desses brasileiros, que nem conhece de política, mas infelizmente as más políticas traz sofrimento para eles também, tanto para aqueles desinformados como para aqueles informados, para aqueles que pensam em destruir a nação, para aqueles que pensam em construir. Então todos nós estamos no mesmo barco, o piloto é um só. Se o piloto morrer na condução, por exemplo, desse grande avião, é bem provável que todos nós, como os passageiros, vamos sofrer sérias consequências, perder a nossa nação com o nosso bem aqui nessa vida, tá? Então, que Deus te abençoe, fortaleça o seu coração, não perca a sua esperança, tá? Volto a dizer, quem tá com Deus tá do lado da maioria, tá bom? Deus não precisa de mídia, a mídia toda é contra Bolsonaro, a mídia inteira é contra os republicanos, né?
E o mundo inteiro é contra essas nações. Por que será? Já se fez essa pergunta? Por que o Brasil é tão perseguido? Por que o Brasil é tão almejado pelas grandes nações? Já se perguntou? Você acha que se a gente não fosse nada, não tivesse nada para oferecer como nação, você acha que existia tanta gente querendo dominar a Amazônia do povo brasileiro? As riquezas naturais que a gente tem, queridão, nós somos uma grande nação. Só que os ladrões estão de dias contados, tanto aqui como nos países que eles se manifestaram. Mas vamos continuar com essa corrente forte, acreditando no milagre de Deus. Existe gente, pessoas como você, do lado do bem, que preza pela verdade, que tem Deus como o seu Criador, acredita que só Ele, preste atenção, só Ele. Eu não estou aqui dizendo que quem vai salvar os Estados Unidos é os republicanos. Não, quem está salvando os Estados Unidos e consequentemente salvando as nações do mundo é Deus. É a intervenção divina, tá? Externada através de alguns seres humanos, como foi com Gideão, como está sendo comigo, que estou gravando esse vídeo, como vai ser com você se você compartilhar esse vídeo, e juntos vamos criar corrente. Quanto mais dobra a gente tiver nessa corda, mais difícil é de quebrar. Eu estou do lado da luz, acredito que você também. Beijo no coração, forte abraço, que Deus te abençoe, até a vitória.